Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso retiro espiritual, agradecendo a Deus por esse momento que Deus nos proporciona. Nós estamos na segunda semana da Quaresma. E adentrando aí no nosso tema, um tema especial, um tema importante, e Deus nos convida a meditar nessa terça-feira. E com o tema muito bonito, gostam do lugar de honra nos banquetes. Um tema profundo para nós. E a primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 10 a 16, depois ao 20. Depois, o Salmo 49. E depois o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Então o Salmo 49, todo meditado, não é? E você já sabe, você tem que estar preparando o seu ambiente, esse momento especial, esse encontro com Deus, esse momento que a gente precisa ter, esse momento de reflexão. Claro que nesse momento é importante que você tenha o seu caderno espiritual, a sua Bíblia, vai lendo, relendo os textos dos quais eu mencionei, não é? E assim você vai colocar no seu caderno aquilo que te mais chama a atenção. Então, durante esse um breve momento de permanência em silêncio, tome consciência dessa presença de Deus, desse Deus que é amoroso e todo-poderoso. Inicie também a sua oração e logo faça o pedido da graça indicado para a semana, né? Veja as indicações abaixo para criar um clima favorável à oração. Isso eu vou aqui colocar para vocês um pouco desta reflexão de hoje, dessa terça-feira, o que nos propõe as leituras a meditar. Nós vemos que a hipocrisia é tratada por Jesus com seriedade. Ele denuncia a incoerência das autoridades religiosas que, de perto, deixa transparecer a distância entre o que falam e o que praticam. Jesus aponta que essas autoridades fazem coisas para serem vistas e gostam de lugares de destaque na sinagoga, nas praças, nos banquetes. Então são pessoas afeiçoadas à riqueza, à honra e ao poder. Se entregues a essa dinâmica, perdem-se mesmo que tragam na ponta da língua um discurso religioso, em nome de Deus. Essa triste realidade revela até onde pode chegar a escravidão às estruturas e necessidades desordenadas que roubam a dedicação, o afeto e o tempo. Por vezes, são espécies de vícios e dependências cujo desapego exige inteligência e paciência. Na ruptura com as falsas seguranças, é preciso se comprometer com o aprender e fazer o bem a si e aos demais. Aprender a procurar o direito e corrigir o que oprime é trabalhoso, não é mesmo? Porém, a liberdade interior e a indiferença inaciana diante de todas as coisas criadas e diante de todas as fontes de poder, liberta da dor ansiosa, da perda futura e também do medo da falta. A vida, meus irmãos, se simplifica a ponto de fazer muito mais sentido, e isso basta. É importante reconhecer com coragem e ousadia a verdade de nossa realidade e de nossos limites. Por isso a pergunta é: onde estamos? Como estamos? A consciência de que somos fracos e frágeis é a condição indispensável para abrirmos o espaço interior para a ação de Deus em nossa vida e afetos. Só com Ele, por Ele e nele é possível continuar e seguir em frente sem perder-se na sedução das roupas de longas franjas, não é mesmo? A autoridade para interpretar as Escrituras
deve-se serviço às multidões dos órfãos e das viúvas. Todo tipo de autoridade é para o serviço aos demais, preferencialmente aos mais pobres. Oxalá esses ocupem os primeiros lugares nos banquetes, a fim de que todos possam comer as mesmas, e as coisas boas da terra. Vem à minha memória, sabe o quê? Os elementos de situações e realidades, ou até mesmo pessoas da minha vida enquanto eu tomo o contato com o texto de hoje. Então, faça essa reflexão. Será que eu sinto-me afetivamente indiferente em relação a todos eles? Conserve com o seu guia Cristo sobre essas circunstâncias. Porque, por um breve momento, considere a sua vida como um todo. Como você a vê? Reflita, faça essa reflexão de sentido. É frágil, entende? Então, pensando assim, e o que você sente diante dela? A esperança, a angústia, a simplicidade, a confusão? Agora, deixe Cristo voltar o seu olhar amoroso por volta e por toda a sua vida. O que muda? Como ele a vê? Termine esse momento com um diálogo espontâneo com ele. Registre no seu caderno de vida o andamento da sua oração, as principais moções que lhe afetaram hoje. Então, essa reflexão dessa terça-feira nos faz meditar acima desta palavra de Deus. Então, que você possa fazer esse momento especial no seu coração, nessa terça-feira. E não se esqueça de inscrever no nosso canal, @Filhos da Caridade Brasil.